A jornada além das montanhas. 3 heróis entraram nas montanhas. Apenas 2 voltaram com vida. Mas antes de te contar quem não sobreviveu, preciso te contar o que eles foram buscar lá dentro. Porque o que está do outro lado dessas montanhas não é um tesouro, não é uma cidade perdida, é algo muito mais antigo e muito mais perigoso. Esta é a história de Kael, Sera e Dorn, 3 pessoas que não tinham nada em comum, até que o mundo os forçou a caminhar juntos. O vilarejo de Mirete era o tipo de lugar que ninguém visitava por vontade própria. Ficava no extremo leste do reino, onde as estradas de pedra viravam trilhas de barro, onde os campos férteis viravam pântanos cinzentos e onde as montanhas ao horizonte pareciam uma parede construída pelos próprios deuses, para dizer até aqui e não mais além. Mas naquela noite fria de outono, 3 pessoas estranhas chegaram à única taverna de Mirete, quase ao mesmo tempo. O primeiro foi Kael. Ele tinha uns 20 e poucos anos, cabelo escuro coberto de poeira de estrada, uma espada no quadril que parecia velha demais para ele e nova demais para a bainha gasta que ela habitava. Kael era o tipo de rapaz que nunca ficava num lugar por mais de uma semana, não porque fosse inquieto, mas porque tinha dívidas. Dívidas com pessoas que não gostavam de esperar. Ele se sentou no canto mais escuro da taverna, pediu cerveja com o que parecia ser sua última moeda de cobre e ficou olhando para a porta como alguém que espera ser seguido. A segunda foi Sera. Sera entrou na taverna como quem entra em qualquer lugar, sem pedir licença. Ela carregava um cajado de madeira negra gravado com símbolos que a maioria das pessoas não reconheceriam, mas que os mais velhos evitariam olhar diretamente. Era uma feiticeira. Isso era óbvio, mas o tipo de feiticeira que usava magia não para impressionar, mas para sobreviver. Havia uma frieza nos olhos dela que não combinava com a sua idade, que mal chegava aos 30 anos. Ela também se sentou, também pediu algo para beber e também olhou para a porta. O terceiro foi Dorn. Dorn não entrou. Ele simplesmente estava lá, como se sempre tivesse estado. Um homem grande, mais largo do que alto, com uma barba grisalha mal feita e mãos que pareciam ter construído e destruído coisas em igual proporção. Ele era um anão, mas do tipo que preferia que as pessoas esquecessem disso. Dorn não gostava de categorias, não gostava de rótulos e claramente não gostava de pessoas, o que tornava bastante irônico o fato de que ele vivia fazendo trabalhos que exigiam trabalho em grupo. Dorn estava sentado perto do fogo, com um mapa aberto na mesa. E foi esse mapa que iniciou tudo. Kael foi o primeiro a notar. Não era um mapa comum, era velho, desenhado à mão em couro curtido, com traços que misturavam marcações militares com símbolos arcanos que só alguém treinado saberia ler. E no centro do mapa, além de uma cadeia de montanhas chamada Os Dentes do Inverno, havia um único ponto marcado em tinta vermelha. Sem nome, sem descrição, apenas o ponto. Kael se levantou, foi até a mesa de Dorn e disse sem rodeios: "Esse mapa é falso." Dorn não levantou a cabeça. "Sei disso." "Então por que você está olhando para ele?" "Porque o que ele aponta é real." Sera, do outro lado da taverna, já estava ouvindo. Ela se levantou, cruzou o salão e se sentou à mesa sem ser convidada. "O ponto vermelho," ela disse, "é a Câmara de Voren." Os 2 homens olharam para ela. "Vocês sabem o que é Voren?" ela perguntou. Kael sabia o nome. Todo mundo sabia. Voren era uma lenda, um feiticeiro que viveu 3 séculos atrás, que diziam ter encontrado uma forma de prender almas dentro de pedras e usar essa energia para criar exércitos. Diziam que foi destruído, que seu poder foi dispersado, que sua câmara, onde ele guardava o núcleo de sua magia, foi selada para sempre. "Dizem que foi destruído," Kael disse. "Dizem muita coisa," Sera respondeu. Ela colocou sobre a mesa um pergaminho seu, mais novo, mas com a mesma marcação vermelha no mesmo ponto. "Há 3 semanas," ela disse, "um vilarejo a 200 quilômetros daqui foi encontrado completamente vazio, sem corpos, sem sinais de luta, apenas casas abandonadas e um cheiro de cinzas que não tinha fonte. Isso não é guerra, isso não é doença, isso é ritual." Dorn finalmente levantou a cabeça. "Você acha que alguém abriu a câmara? Acho que alguém está tentando." E se conseguir, ela não terminou a frase. Não precisava. Kael ficou em silêncio por um momento. "Quanto pagam?" A resposta, descobriram eles depois de uma conversa longa e desconfortável, era: "Não muito." Sera não estava indo pela recompensa.
Ela estava indo porque era a coisa certa a fazer, e porque parte do que estava naquela câmara pertencia, por direito, à ordem de feiticeiros da qual ela havia sido expulsa 3 anos atrás, por razões que ela não quis explicar. Dorn estava indo porque havia sido contratado por alguém que ele recusou a nomear, e porque profissionalmente ele não podia se dar ao luxo de recusar o contrato. Cale estava indo porque, bem, a verdade era que ele estava com uma dívida de 40 moedas de ouro com um mercador muito desagradável, e que haveria algo de valor naquela câmara que ele poderia pegar sem que ninguém precisasse saber. 3 razões completamente diferentes. 3 pessoas que mal se suportavam. Um caminho impossível à frente. Na manhã seguinte, eles partiram. Os dentes do inverno não eram chamados assim à toa. As montanhas começavam suaves, quase amigáveis, com florestas de pinheiros que cheiravam a resina e neve fresca. Mas depois do segundo dia de caminhada, o terreno mudava. As árvores ficavam mais esparsas, os ventos mais cortantes e os picos ao redor adquiriam aquela forma estranha que lembrava de fato dentes cravados no céu. No terceiro dia, eles encontraram o primeiro sinal de que não estavam sozinhos. Era uma fogueira apagada, recente, de menos de 2 dias. Em volta dela, marcas de botas no chão congelado. Pelo menos 8 pares. Alguém foi na nossa frente, Cale disse. Alguém foi contratado para a mesma coisa. Dorn corrigiu, com aquela voz grossa que soava como pedra rolando morro abaixo, e foi em maior número. Isso é bom ou ruim? Cale perguntou. Depende, Sera disse, agachada examinando as marcas. Disse eles chegaram lá. No 4º dia, eles encontraram os corpos. Não todos, apenas 3. 2 homens e uma mulher, equipados com armaduras de qualidade que claramente não tinham sido suficientes. O que havia feito aquilo com eles não era uma espada, não era uma flecha. Era algo que deixava a carne endurecida como pedra e os olhos abertos, com uma expressão que Dorn, que havia visto muita coisa na vida, chamou de o olhar de quem viu algo que não deveria existir. Sera examinou os corpos por longo tempo. Golems, ela disse finalmente, construídos com as almas dos aldeões desaparecidos. A câmara já foi aberta. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que pesa. Cale olhou para as montanhas à frente, para o pico onde, segundo o mapa, ficava a entrada da câmara. Ainda há 2 dias de caminhada. Podemos voltar, ele disse. Não como sugestão, mas como um pensamento em voz alta. Você pode. Dorn respondeu. Eu tenho um contrato. Eu não tenho escolha, Sera disse. E havia algo na voz dela que sugeria que ela não estava falando sobre o trabalho. Cale ficou olhando para os corpos por mais um momento. Depois pegou sua mochila e continuou caminhando. O 5º dia foi o mais difícil. Não pelos golems, que atacaram 2 vezes. Uma na manhã, quando um deles emergiu do chão congelado sem aviso nenhum, e outra à tarde, quando 3 apareceram de dentro de uma nevasca. Cada batalha foi curta e brutal. Dorn com seu martelo de guerra, Sera com feitiços que dissolviam a pedra animada de dentro para fora, e Cale com uma agilidade que compensava a falta de força bruta. Foi difícil porque no meio do dia, enquanto atravessavam uma passagem estreita entre 2 paredes de rocha, Sera parou e disse, precisam saber de uma coisa. Eles pararam. A Câmara de Voren não tem apenas um artefato, tem um protocolo de destruição, um feitiço que precisa de 3 fontes de energia para ser ativado. Energia mágica, energia física e energia vital. Ela parou. Energia vital significa vida. Uma das 3 fontes precisa ser uma alma voluntária. Cale processou isso. Você está dizendo que alguém precisa morrer? Estou dizendo que era o protocolo. Não sei se ainda funciona assim. Não sei se haverá escolha. Dorn respirou fundo. Por que você não disse isso antes? Porque antes eu não sabia se confiava em vocês o suficiente para dizer. Eles chegaram à câmara no 6º dia. A entrada era uma fenda na rocha, larga o suficiente para 2 homens entrarem lado a lado, com marcações antigas gravadas nas paredes que pulsavam com uma luz fraca e adoecida, como se a magia dentro delas estivesse apodrecendo. Dentro era maior do que parecia possível, uma caverna que se abria em uma câmara circular imensa, com o teto se perdendo na escuridão acima. No centro, uma estrutura de pedra e metal que parecia simultaneamente um altar e uma prisão. E ao lado da estrutura, de costas para eles, havia uma figura alta, com vestes negras, rodeada por 6 golems que giravam lentamente ao seu redor como satélites. A figura se virou. Ele era mais jovem do que Cale esperava, talvez 40 anos, com o rosto comum, o tipo de rosto que você esquece em uma multidão, exceto pelos olhos. Os olhos eram errados, muito brilhantes,
muito fixos. 3, ele disse, como se estivesse contando. Mandei matar 8 e vieram 3. Respeito à eficiência. Você é o que abriu a câmara, Sera disse. Eu sou o que vai completar o que Vorin começou. Ele inclinou levemente a cabeça. Meu nome é Adrien, e vocês chegaram tarde demais. A batalha que se seguiu foi caótica. Os 6 golems atacaram ao mesmo tempo. Dorn foi para o lado esquerdo, absorvendo 2 golems com seu escudo e destruindo um terceiro com um martelo com uma brutalidade que fez a pedra explodir em fragmentos. Kael foi para o lado direito, mais rápido do que os golems calculavam, usando a geometria da câmara a seu favor, subindo na estrutura central para ganhar ângulo de ataque. Sera foi direto para Adrien, ou tentou. Ele era um feiticeiro também, e melhor do que ela, em termos brutos. Cada feitiço que ela lançava, ele dissolvia ou redirecionava, com aquela calma irritante de quem já ensaiou todas as possibilidades. Ela foi jogada contra a parede 2 vezes. Na segunda, algo estralou nas costelas. Dorn perdeu o escudo para um golem que o fechou com força suficiente para dobrar o metal. Ele continuou com um martelo em uma mão e um facão velho na outra, que não era a arma ideal para a pedra animada, mas era o que tinha. Kael chegou perto de Adrien uma vez, suficientemente perto para que a espada passasse a centímetros do pescoço dele. Adrien se teleportou 2 metros para o lado sem parecer perturbado. Você é rápido, Adrien. Infelizmente, rapidez não serve para nada aqui. Ele levantou a mão, e Kael foi jogado contra o altar central com força suficiente para tirar o ar de seus pulmões e deixar a visão turva. Foi nesse momento que Sera entendeu. Ela estava no chão, com as costelas gritando, observando Adrien se aproximar do altar, observando os símbolos na estrutura começarem a brilhar, sentindo a magia antiga da câmara despertar como algo que havia dormido por séculos e agora estava com fome. O protocolo de destruição. Ela sabia o que precisava fazer e sabia que havia uma outra possibilidade que a Ordem dos Feiticeiros havia descoberto muito depois de Vorin. O feitiço de destruição não precisava de uma morte voluntária se houvesse uma âncora mágica suficientemente forte, um artefato ou um canal humano disposto a servir de conduíte, mesmo sabendo do risco. Servir de conduíte para aquele nível de energia não matava necessariamente, mas havia uma chance razoável de que sim. Ela se levantou, ignorou a dor, cruzou a câmara enquanto Kael tentava se recuperar e Dorn segurava os últimos 2 golems. Chegou ao altar 2 passos na frente de Adrien, colocou as 2 mãos na pedra e deixou a magia da câmara entrar nela. O que aconteceu em seguida, Kael descreveu depois como a coisa mais aterrorizante que vi na minha vida. E já vi bastante coisa aterrorizante. A câmara inteira pulsou. A luz que saía das paredes ficou branca, depois cega. Os golems pararam no lugar e depois simplesmente desfizeram. Pedra voltando a ser pó. Adrien gritou, não de dor física, mas de algo pior, de ver o que havia passado anos construindo desabar em segundos. E depois, a estrutura central explodiu. Não violentamente, mas como algo que havia estado sob pressão por muito tempo sendo finalmente liberado. Os pedaços da pedra se dissolverem no ar antes de atingir o chão. Adrien tentou fugir. Não chegou à saída. Dorn estava esperando. A conversa entre eles foi breve e o resultado foi definitivo. Sera estava no chão quando a luz acabou. Kael chegou a ela primeiro. Ajoelhou. Ela estava respirando. Com dificuldade, mas respirando. Funcionou, ela disse. A voz estava rouca, os olhos fechados. Você podia ter morrido. Kael disse. Podia? Por que você não disse que havia uma alternativa? Ela abriu um olho. Porque se eu dissesse, um de vocês 2 idiotas teria insistido em fazer no meu lugar. Dorn chegou por trás deles, com uma mancha escura no braço que não devia ser saudável, mas que ele estava claramente ignorando. Ele olhou para Sera no chão. Está viva? Infelizmente, ela respondeu. Ótimo. Ele pegou a mochila. Podemos ir embora agora? A descida das montanhas levou 4 dias. 4 dias com Sera se recusando a ser carregada na maior parte do tempo e aceitando quando achava que ninguém estava olhando. 4 dias com Dorn falando menos do que o normal, o que era impressionante considerando que ele já falava pouco. 4 dias com Kael olhando para o horizonte com aquela expressão de quem está fazendo contas na cabeça. Na noite do 3º dia, sentados em volta de uma fogueira modesta, Kael disse sobre o tesouro, o que eu ia pegar da câmara. Os outros 2 olharam para ele. Não havia nada para pegar. A destruição foi total. Eu sei, então minhas dívidas continuam as mesmas. Sim, Kael ficou em silêncio. Valeu a pena de qualquer forma, ele disse. E pela primeira vez desde que o conheciam, pareceu que ele estava sendo completamente honesto. Eles chegaram a Mirete no 4º dia, pouco antes do anoitecer.
A taverna estava no mesmo lugar. O fogo estava aceso. O taverneiro os reconheceu com aquele olhar de "vocês voltaram", que significa tanto surpresa quanto alívio. Eles pediram comida. Comida de verdade, não as rações secas e sem graça que tinham carregado pela montanha. Ficaram em silêncio por um bom tempo, porque às vezes o silêncio é a conversa mais honesta que existe. Dorn terminou o prato primeiro, como sempre. Dobrou o mapa que havia sido o início de tudo e o colocou dentro do casaco, perto do peito. Sera curou as próprias costelas com um feitiço que a fez fazer uma careta feia, mas que pareceu funcionar. Kael ficou olhando para a porta, mas dessa vez não parecia estar esperando ser seguido. Parecia estar pensando se ia sair por ela. E se ia, para onde? Não existe um final para histórias como essa. Não o tipo de final que cabe numa única frase. Edrin estava morto. A câmara estava destruída. As almas presas dentro dos golems, se havia algo que pudesse ser chamado assim, foram liberadas com a explosão. Os vilarejos continuariam a sofrer com o que havia acontecido, mas pelo menos não sofreriam mais. 3 pessoas tinham entrado nas montanhas sem confiar umas nas outras. 3 pessoas tinham voltado. O que havia entre elas agora não tinha nome fácil. Não era amizade exatamente. Não era parceria, no sentido profissional. Era algo mais parecido com um reconhecimento de que o mundo é grande e perigoso, e que certas pessoas, quando as encontramos do jeito certo no momento errado, acabam se tornando necessárias. Kael não saiu pela porta naquela noite. Ficou até fechar, e quando a taverna esvaziou e restaram só eles 3 e o fogo moribundo, Dorn colocou outro mapa sobre a mesa, diferente do primeiro, mais novo, com uma rota marcada para o sul. "Tenho outro trabalho", ele disse, sem elaborar. Kael olhou para o mapa, depois para Sera. Sera estava olhando para o mapa com aquela expressão de quem já sabe a resposta, mas prefere fingir que ainda está pensando. "Paga melhor?" Kael perguntou. Dorn pensou por um segundo. "Um pouco." "Tudo bem então." Essa foi a história de Kael, Sera e Dorn, de 3 pessoas que não tinham nada em comum, que foram forçadas a confiar umas nas outras em um lugar onde a confiança parecia um luxo que ninguém podia pagar. Essa foi a história de 3 pessoas que não tinham nada em comum, que foram forçadas a confiar umas nas outras em um lugar onde a confiança parecia um luxo que ninguém podia pagar. De uma câmara antiga e de um homem que achava que o poder de séculos passados era algo que podia ser capturado e usado como ferramenta, e de que às vezes a coisa que parece impossível de alcançar fica do outro lado de algo que parece impossível de atravessar. As montanhas ainda estão lá. Os dentes do inverno não desapareceram com Edrin, mas há 3 pessoas que podem dizer que foram além delas e voltaram. Se você quer acompanhar mais histórias como essa, se inscreve no canal.